Bom dia, paz do Senhor, amém a todos, que Deus os abençoe grandemente, uma boa semana, né? Segundo dia da semana já, que o Senhor te abençoe aonde quer que você estiver, um bom trabalho, né? Uma vida aí vitoriosa, uma semana frutífera, próspera, cheias da bênção de Deus, cheias do livramento do Senhor, cheia da providência de Deus. Em nome de Jesus, amém? Amados, deixa eu te dar uma boa notícia. A palavra de Deus diz aqui em Número, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus não é homem para que minta. Enche o teu coração de fé nesta madrugada. Deus não é homem para voltar com a palavra dele atrás. Aquilo que Deus prometeu para você, Deus é poderoso para cumprir. Deus é fiel na sua palavra. Deus não é homem para que minta, né? O homem promete algo hoje, amanhã já esquece, ou até daqui a algumas horas já esquece, muda a palavra, não tem firmeza naquilo que fala, mas Deus é fiel. Deus não age que nem o homem. Deus não pensa que nem o homem. Então, assim, confia no que Deus está falando, de tudo que você ouvir, fica com a palavra de Deus, em nome de Jesus. A primeira palavra é de Deus e a última também é de Deus. Então, assim, independente da tua pergunta, a resposta é Deus. Vai orar, vai buscar a direção de Deus, porque a resposta vem do Senhor. Nós fazemos muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. Se vai acontecer ou não, é o Senhor que vai responder. É o Senhor que vai fazer. Olha que lindo, está chovendo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela chuva. Deus regando a terra, molhando, preparando para o plantio, preparando aí um dia mais fresco, né? Olha o barulho da chuva. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe e receba a bênção do Senhor aonde quer que você estiver. Nós te abençoamos, profetizamos aí uma vida abençoada, em nome de Jesus. Olha que linda a chuva, né? Deus está regando a terra com a bênção dele. E a chuva vem com adubo, né, irmãos? A natureza, ela se transforma rapidamente, né? Deus aí, as plantas, é outro vigor com a chuva, né? Até a gente, o espírito da gente revigora diante da bênção do Senhor. Graças a Deus por isso. Mas, irmãos, aqui tem outro texto que eu gostaria de compartilhar. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 diz assim, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Então, assim, segunda-feira é dia de pagar boleto, dia de trabalhar, dia de correr atrás. Glória a Deus por isso, né? Então, assim, que nós possamos aí buscar ao Senhor, buscar, né, a direção de Deus. Nós temos que correr atrás, ou temos que honrar os compromissos. Mas aqui Deus está falando para você não amar o dinheiro. Não amar. Aquela correria, né? Talvez você já não sabe como pagar. Como é terrível, né, irmãos? A gente ficar devendo, né? Terrível. Né? Você que tem um bom caráter, é terrível ficar devendo para alguém. Qualquer pessoa pode se atrapalhar. Nós não podemos deixar de honrar os nossos compromissos, né? Como dizia meu pai, ele falava assim, olha, honra a calça que você veste. Honra os teus compromissos, honra a tua palavra, né? Honra a calça que você veste. Mas diante de Deus, irmãos, o que nós temos que buscar em primeiro lugar?
a presença de Deus, a direção de Deus. E tudo aquilo que nós precisamos, porque a terra, deixa eu te dar uma boa notícia, toda a terra é do Senhor, irmãos. Toda a terra é de Deus. Tudo que tem nela foi Deus que criou. E nós pertencemos a essa terra. Só que a Bíblia também fala que Ele deu aos homens para cuidar. Ele deu a nós, nos deu autoridade para cuidar. Só que você não pode pôr o coração nas riquezas que tem na terra. Você não pode ficar correndo só atrás de fama, de dinheiro, de posição. Você não pode amar isso mais do que a Deus. Se você amar mais a isso do que Deus, você vai deixar Deus em último lugar, sempre. Hoje eu não tenho tempo de ir na igreja, hoje eu não tenho tempo de adorar. Isso é perigoso. Você entra num lugar escorregadio e qualquer momento você pode cair. Você está num lugar escorregadio. Mas se você estiver firme na palavra, irmãos, colocar Deus em primeiro lugar, você vai administrar bem o teu tempo. O tempo tem 24 horas. Você vai saber que tem tempo para trabalhar. Você vai saber que tem tempo para orar. Você vai ter tempo para ouvir Deus falar. Você vai ter tempo para buscar a presença de Deus. Você sabe que tem tempo também para descansar, para ficar com a tua família, né? Então você vai dosar. Você vai ter o equilíbrio de todas as coisas. O Espírito Santo vai te dar discernimento de tudo. E aqui diz assim, aqui, olha, Números capítulo 24, do 10 ao 14, também diz assim, aqui, olha, Balaão comete esse erro gravíssimo que 99,9% da população comete. Se esquece de onde Deus tirou a pessoa. Deus tirou dos carrapichos, Deus tirou do pecado, Deus tirou da impureza. E a pessoa começa a ser abençoada. Isso é automático, né? Deus começa a render o que nós temos. Começa a durar o que nós temos. Porque começamos a trazer Deus para dentro de casa. Começamos a trazer Deus para os nossos negócios. Começamos a trazer Deus para o nosso relacionamento e as coisas começam a fluir, começa a dar certo, Deus começa a guardar aquilo que é nosso. Só que a gente se ilude, irmãos, numa falsa segurança e começa a confiar mais na riqueza do que em Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então, assim, a pessoa começa a errar muito grave. Ela começa a se esquecer que foi Deus que deu. Começa a se esquecer que foi Deus que abençoou. E Balaão, o profeta Balaão, ele comete esse erro gravíssimo e diz assim, ó, versículo 10, Números 24, do 10 ao 14, diz assim, ó, então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas e disse, Balaque a Balaão, chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos. Balaque considerava Israel como inimigo, né? E não era. Era o povo de Deus, povo escolhido. Eu e você somos um povo de Deus, somos um povo escolhido. Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, porém, agora já 3 vezes somente os abençoaste. Agora, pois, te vais embora para a tua casa, e eu dissera que te acumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Balaque falou assim, olha, eu ia te prosperar muito, ia te dar muita riqueza. Mas Deus privou Balaão disso. Irmãos, é perigoso você elogiar muito uma pessoa. É perigoso a gente receber elogio toda hora, é perigoso. Massageia o nosso ego, né? A gente começa a se inclinar achando que é a última bolacha do pacote, não é, né? A pessoa, quando ela começa a prosperar muito, ela acha que está fazendo tudo muito certo. E aí ela começa a se esquecer de Deus. A Bíblia disse lá em Deuteronômio, falou assim, olha, quando você conquistares casas, carros, fazendas, não se esqueça que foi o Senhor que te deu força para você conquistar. Não se esqueça que foi o Senhor que te deu saúde
para você ter tudo isso. Não esqueça disso. Tá, caminha, mas lembra de onde Deus te tirou. Né? E aqui Balaque diz assim, então Balaão disse a Balaque, não falei eu também aos teus mensageiros, que me enviaste dizendo, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia transpassar o mandato do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal. O que o Senhor falar, isso falarei. Agora eis que vou ao meu povo, vem avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Aleluia. Então, Deus repreende Balaão ali. E aqui a palavra de Deus fala assim, irmãos, que olha, ao ler a história de Balaão isoladamente, né, do restante da Bíblia, temos a nítida impressão de que ele fez tudo certo. Foi contratado para amaldiçoar Israel, mas, em vez disso, abençoou o povo por 3 vezes. Amém, né? Além de prever um futuro brilhante para ele. Mesmo diante da promessa de enorme recompensa financeira, não fez o que o rei de Moabe lhe pediu, Balaque, né? Pediu para ele. Contudo, quando colocamos em prática o princípio de interpretar um texto, o seu contexto, percebemos que Balaão cometeu graves pecados. Quais são esses pecados, né? Olha, a leitura de Números capítulo 22 ao capítulo 24 mostra como Balaão não teve êxito no plano de amaldiçoar Israel. Glória a Deus, né, irmãos? Que Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que os nossos inimigos. Deus é maior. Olha, contudo, o contexto maior informa na sequência no capítulo 25 que os homens de Israel, seduzidos por mulheres moabitas e medianitas, se envolveram em culto sensual e idólatra, né? Provocando a ira de Deus. Então, assim, muitos servem a Deus em partes, né? Muitos querem sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios ao mesmo tempo, né? A Bíblia diz que nós não devemos servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou você vai amar a Deus e dosar as coisas na tua vida, né? Ser grato a Deus por tudo que você tem, reconhecer que foi o Senhor de Deus. Ou você vai amar o dinheiro e se esquecer de Deus, que isso as pessoas fazem isso rapidamente. Irmãos, é fatal. A primeira coisa quando você se afasta de Deus é o casamento que você põe em risco. É o teu casamento, a tua família. A segunda coisa, o inimigo começa a tocar em tudo que você tem, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com as coisas do mundo. Então não queira gastar no mundo, não queira aí ficar longe de Deus, achando que vai ter a bênção de Deus. Irmãos, a prosperidade, as coisas materiais para Deus, isso não é nada, isso não conta nada para Deus. E diz assim, olha, partindo para o contexto geral, descobrimos que Balaão deu maus conselhos, ainda que as tentativas de amaldiçoar não deram certo, porque Deus transformou as maldições em bênção. Deuteronômio 23, 5. Sem conseguir realizar o seu propósito original, Balaão sugeriu formas de levar o povo à desobediência gritante diante de Deus, o que traria desgraça para Israel. E fez isso por amor à recompensa financeira que recebera. Aleluia. Aqui, olha, deixa eu ler. Números 31, 16, diz assim aqui, olha. 31, 16, diz assim, olha. E por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, na casa de Peor, pelo que houve a praga entre os da congregação do Senhor. Aleluia. Então, assim, Balaão permitiu as mulheres ali, né, seduzir ele para as riquezas. Aqui lá em Apocalipse,
Apocalipse, né? Apocalipse. Aleluia. O Senhor diz assim aqui, ó. Apocalipse 2,14 diz assim aqui, ó. Apocalipse 2,14 diz assim a palavra: tendo todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Qual que é a doutrina de Balaão? Amar as riquezas mais do que a Deus. Esperar a recompensa mais do que a bênção de Deus. A recompensa que as pessoas podem dar do que aquilo que Deus tem para você. Olha, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Prostituição tanto espiritual, buscando outros deuses. O dinheiro é outro deus, né? Ele te traz conforto, te traz aí vantagens, mas o dinheiro ele não te salva, né? Então, assim, aqui 1 Pedro, 2 Pedro 2,15 diz assim, aqui a palavra do Senhor: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça e recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a qual, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refriou a insensatez do profeta. Olha, esses tais são como fontes sem água, como névoas impedidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Portanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais. Por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Então, o que Deus nos alerta aqui? Olha, se você seguir a profecia de Balaão, né? Aí, olha, as formas de Balaão, deixar ser seduzido pelas riquezas, a Bíblia fala que você vai ser uma fonte sem água, né? Uma fonte sem água, uma fonte sem vida, porque sem Deus nada nós podemos fazer. O filho pródigo, ele pegou tudo que ele tinha e foi para bem longe, né? O coração se distanciou de Deus. Foi para bem longe. Às vezes você está na igreja, mas está longe de Deus. Às vezes você vai de vez em quando, está muito longe de Deus. Deus já não é prioridade na tua vida mais. Você esqueceu da onde Deus te tirou. E aqui, o Senhor, ele diz que é fatal, né? Não cometa o mesmo erro de Balaão, né? Porque você vai cair, vai perecer. E aqui diz assim, olha, sim, o pecado fundamental de Balaão, que levou a outros, além de você errar, você, homem, você é o sacerdote da casa. Cuidado que você tem a responsabilidade de levar a tua família para Deus. Se você já está pensando em tirar a tua família, em você sair da presença pelas riquezas, além de você cair, você vai derrubar a tua família. E vai ser fatal. Vai ser fatal, cuidado, né? Cuidado. E você, mulher que sustenta a casa, você, mulher que ajuda o marido, né? Se achegue a Deus. Não se incline para as vaidades, não se incline também em se afastar de Deus. Porque quando Eva desobedeceu, ela caiu e derrubou o marido dela também. Ela não deixou o marido ficar salvo também. Ela derrubou, além dela cair, Eva derrubou o marido também, puxou o marido para baixo. E quantas estão assim, na prosperidade, na vaidade, além de não ter compromisso com Deus, além de cair da graça, porque não vai entrar no reino dos céus também, diz a palavra, está derrubando o marido, não deixa o marido servir a Deus. Porque se Eva deixasse o marido ali servir a Deus, haveria salvação naquela casa. Alguém se levantaria para orar pela casa, né? Pela família. Mas os dois caíram, né? Então, assim, olha, levou a outros, né? O pecado fundamental de Balaão
levou a outros foi o amor a riquezas. Então, assim, além de você amar a riqueza, cair, você vai derrubar a tua família. Ele conhecia Deus. Aqui Balaão levou um monte de gente a pecar contra Deus, a se prostituir espiritualmente. Né, irmãos? Além de você dar conta do teu sangue, você vai dar conta do sangue daqueles que você derrubar também. Mas em vez de submeter à vontade divina, deu um jeito de mesmo assim colocar o povo contra o Senhor. Olha que terrível. Além de você pecar, além de você se colocar contra Deus, você induz as outras pessoas a se levantar contra Deus. Deixa eu te dar uma boa notícia também para te abrir os olhos e entrar temor. De Deus você não vai ganhar nunca. A Bíblia diz que Deus não deixa o nome dele ser escarnecido por ninguém. Além, né, olha, Balaão incitou o povo a lutar contra Deus, a se levantar contra Deus. Pereceu ele e pereceu um povo que se levantou contra Deus. Então fica o exemplo, né, irmão? Se não deu certo para Balaão, que era profeta, quantos falsos profetas estão aí induzindo o povo a errar, a se afastar de Deus com coisinhas, com patuás, com... Irmãos, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é florzinha, não é cruz, não é tijolinho, não é caneta ungida, irmãos, não é nada disso que tira o pecado da tua casa. O que tira o pecado é você se arrepender, você confessar e você se arrepender do teu pecado e deixar o pecado. E isso é o que vai libertar a tua vida e a tua casa. Né? A palavra de Deus é a mesma. Não queira ser enganado e se deixar enganar, né? Por vaidades humanas, que Deus não está nessas palavras, né? Olha, ele conhecia Deus, mas o texto mostra que em vez de submeter à vontade divina, deu um jeito de mesmo assim colocar o povo contra o Senhor. Você conhece a Deus, mas você está querendo dar um jeito de colocar a tua família, tua esposa e teus filhos contra o Senhor. Preferindo ir no shopping, preferindo ir nas... Nada é errado você passear com a tua família, irmãos. Desde que você não coloca Deus em último lugar, desde que você tire a prioridade de servir a Deus, né? Desde que você não troque aí os cultos, a responsabilidade do culto de adoração para festas, para outras coisas, né? Tudo. Se você tiver a empolgação de festa, convidar você para a festa, tiver o mesmo ânimo de quando convidar você para orar, para buscar Deus, para trazer Deus na sua casa, a tua vida seria muito diferente. Chama você para passear, pode ser na madrugada, não tem problema se acordar de madrugada. Mas convida você para ter um compromisso na casa de Deus, você arruma um monte de desculpa. Ah, minha filha não pode acordar cedo, coitadinhos, né? É muito cedo para acordar, a gente não consegue ir na consagração, mas é porque eu tenho que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar, mas a Bíblia diz que você também tem condições de honrar a Deus em primeiro lugar, amém? E aqui diz assim, olha, de olho nos bens que o rei de Moabe lhe prometeu. Infelizmente, o apelo das riquezas levou a agir errado, assim como tem feito com muitas pessoas em todas as épocas e lugares. Para você, o que tem mais valor, agradar a Deus ou acumular riquezas? Fica a pergunta aí para você. Para você, tem mais valor no teu coração agradar a Deus, que é o Salvador da tua vida, ou acumular riquezas que vai te levar você para longe de Deus? E a riqueza não vai te trazer salvação. O amor a riquezas desvia dos caminhos do Senhor. Então, cuidado, irmãos, aonde está o teu coração, amém? Pai, nós te louvamos. Ô Espírito Santo de Deus, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, vai ungindo a tua igreja, vai abrindo os olhos, vai tirando o prepúcio do coração. Senhor, vai repreendendo toda a vaidade que está induzindo esse homem, esta mulher a se afastar do Senhor. Pai, tudo aquilo que está massageando o coração deste homem, desta mulher, Senhor,
deixando eles vaidosos, Senhor. Oh, Pai, se inclinando para se afastar do Senhor, nós repreendemos agora. Pai, traga o sentido, traga o temor, traga a graça, traga a misericórdia, Deus. Entrega a tua provisão, Senhor. Pai, abençoa pelo poder da tua palavra. Pai, abençoa pelo poder do Senhor, oh Deus, e dá vitória. Pai, dá vitória à tua igreja e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.